São inúmeras evidências de contatos extraterrestres. Imagens, sons e vídeos fazem parte da pesquisa dos ufólogos. Hoje estamos em Curitiba, a capital ufológica, para perguntar a você: existem seres extraterrestres? Na minha opinião, não. E por que não? Porque eu acho que já o homem na Terra já é o suficiente. Eu acredito. Por quê? Eu acredito que no universo, no meio de um monte de planetas que existe, eu não acredito que vai ter vida só aqui na Terra. Não acredito. Por que não? Sei lá, porque eu nunca vi, sabe? Eu na verdade não sei se eu acredito. Talvez, porque tem um pouco de dúvida, digamos assim, sobre a existência deles ou não. Não. Por que não? Eu acho que ninguém veio de Marte, né? Fala sério, não acredito. Sim, acredito. Não há como dizer que nós seríamos privilegiados no planeta Terra de sermos únicos no universo. Tem que ter vida em outro planeta, outra galáxia, tem que ter. Sábios e filósofos sempre se preocuparam com o que chamamos de hoje de uma das perguntas básicas: existe vida em outros planetas? Ou o fenômeno vital é próprio apenas da Terra? Iremos falar com ufólogos curitibanos para saber quais foram os casos que ocorreram aqui no Paraná. No Paraná existem bastante. Eu costumo sempre citar dois casos que me impressionam bastante. O primeiro deles ocorreu em 19 de dezembro de 1954. Por volta de meio-dia, 1h da tarde, tinha 3 discos voadores sobrevoando o centro da cidade. Né? Todo mundo que estava no centro da cidade de Curitiba viu os objetos, esses 3 objetos que foram fotografados. A Força Aérea mandou aviões para tentar identificar o que eram esses objetos. E eles não conseguiam nem chegar perto desses objetos, né? E isso foi numa época de Natal, né? Plena 2, 3 horas da tarde, todo mundo vendo. As pessoas começaram a se assustar com aquilo e as lojas do centro da cidade fecharam as portas, em plena época de Natal, em função do que estava acontecendo lá em cima. É um caso que me impressiona bastante. O Paraná, ele é muito rico em casos, principalmente a Curitiba e sua região. Inclusive, os ufólogos acreditam que Curitiba é a capital da ufologia, porque segundo a Força Aérea e a Aeronáutica, nós temos muitos casos aqui na nossa região, principalmente no Anhangava, que é uma montanha próximo de Curitiba. As pessoas perguntam se montanhas, por que essa relação entre discos voadores e montanhas? Não que tenha algo específico, mas porque alpinistas, quando você vai para uma montanha, você geralmente tem o hábito de ficar olhando para cima, você desliga um pouco do celular, você não fica concentrado nisso, e sim no teu ambiente. Então favorece de você estar olhando para cima. E nós temos diversos relatos aqui no Anhangava de alpinistas, principalmente numa região ali que é de uma escadinha, que é uma parte íngreme dessa montanha. Ela tem 1.350 metros de altura, e nós temos diversos relatos nessa região. Aqui em 82 aconteceu, em 82 e 86, a gente chama de ondas, foram vários casos, né? Por isso que a gente chama de ondas. Muita gente que nos procurou na época eu divulgava bastante telefone, essas coisas, e as pessoas ligavam para mim, da imprensa e particular, avisando que estavam aparecendo OVNIs, mas eram muitas pessoas no mesmo período de tempo, né? Então aí você começa a ir atrás desses casos e percebe que na verdade o que elas estavam vendo eram OVNIs, e vários OVNIs diferentes um do outro, não era a mesma coisa. E daí eu cheguei inclusive aí na casa de um astrônomo amador na época, ele tinha um telescópio, e ele tinha visto com um telescópio, né? Imagine a quantidade que deve ter aparecido naquela época, né? E eu pedi para ele para checar, ele montar o telescópio, para a gente dar uma checada, e daí nós fomos tomar um café enquanto ele preparava, e a mãe dele perguntou se a gente queria tomar café ou queria ver o OVNI no telescópio. Aí eu saí correndo, fui lá fora, isso era ali no Guabirutuba, aqui em Curitiba, e nós conseguimos observar um OVNI com o telescópio. Isso aí é raríssimo, né? Eu acho que eu saiba, na história da ufologia, eu nunca vi um ufólogo que conseguiu estar junto com um astrônomo, amador que seja, mas é um astrônomo, e que conseguiram juntos observar um objeto estranho, né? A olho nu a gente via uma luz alaranjada, como se fosse um disco, né? Um disquinho, se afastando da atmosfera do planeta.
E era uma noite estrelada, bem bonita. E no telescópio a gente conseguia ver que, na verdade, ele era escuro, ele não tinha uma luz própria, e ele tinha duas lâmpadas vermelhas bem acesas. Então, à distância, obviamente, as lâmpadas se fundiam e pelo olho a gente via uma cor só. Mas, na verdade, eram duas lâmpadas que faziam parte do corpo dele e ele estava se afastando. Bem interessante. Já houve época em que se afirmava ser o nosso planeta o centro único e imóvel do universo, sede exclusiva de todo pensamento inteligente. Seguiram-se períodos alternados de incredulidade completa e imaginação viva. Hoje, entretanto, a opinião dos cientistas parece ter cristalizado na hipótese de que não estamos sós no cosmos. A vida, fenômeno maravilhoso, surge sempre que existem determinadas condições, afirmam eles. Dentro desses limites, pode assumir uma infinidade de formas e muitas delas são, certamente, superiores ao homem. Ou seja, a verdade está lá fora. Desaparece. E cada vez que volta, parece que se multiplica. Lá no Paraná, A luz ficou no céu de Casimiro de Abreu por pelo menos 1h30. O objeto voador foi visto por dezenas de motoristas que passavam pela BR-101. Aqui que dá pra ver.